Dia. Bom dia a mais um Café com Terapia. Hoje de número 195. Estamos chegando no número 200, não te esqueça disso. No número 200 nós estaremos sorteando um atendimento ou uma constelação familiar completa. Bom dia, professora Cristina! Querida, parabéns pelo aniversário desse filho, né? 18 anos, que coisa mais maravilhosa, fantástica. Parabéns mesmo, assim, do fundo da minha alma. Eu sempre disse que... Oi, Kátia, bom dia para melhor massagista de Petrópolis, hein? Quem mora em Petrópolis, procure pela Kátia. Sabe, Cris, que eu sempre digo que quando os filhos fazem aniversário, e as filhas também, eu acho que quem merece mais o parabéns é o pai e a mãe, sabia? Porque não é fácil educar, né? E mesmo que eles digam o sim para a vida deles, mas é a gente que, né, tá ali na labuta com eles, vivendo juntos, dando a mão, sendo parceiros, sendo parceiras deles, para eles poderem seguir a vida, para eles poderem ir para a vida. Mas quando eles precisam voltar, eles voltam e a gente está ali para dar a mão de novo, né? Então, ó, parabéns pelo aniversário do filho. Como é que é o nome dele mesmo, Cristina? Que eu acabei não lendo lá no seu Instagram. Professora Sônia Moraes, bom dia. Rô Santos, bom dia também. Vamos falar de encerrar ciclos, né? Olha aqui, ó, a minha gargantinha com a friagem de Brasília. Tá mudo? Não consegue me escutar? Não, a professora Cristina escutou. É João, né? Vivo João. Isso mesmo. Rô, talvez você tenha que sair e entrar novamente, porque a professora Cristina me escutou. Mais alguém está sem o volume? Porque essas coisas de ao vivo acontecem, né? Agora tá ok, tá bom. Vamos enviar uns aviãozinhos então? Vocês me ajudam a convidar mais pessoas para participar desse debate, né? Ou mesmo escutar depois. Porque o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar deste encerrar ciclos, né? Porque se a gente pensar bem direitinho, virou até um senso comum, né? Ah, você precisa fechar esse ciclo para que um novo aconteça. Sim, existem ciclos que são realmente necessários de serem fechados, mesmo. Mas será que é tão como é que eu vou dizer, qual é a palavra que me foge agora? Será que é tão imprescindível a gente a questão é a forma como a gente fecha esse ciclo. É sobre isso a nossa conversa hoje. Então, vamos lá ao Café com Terapia de número 195. Uau! Daqui a 5 encontros, um sorteio de uma constelação familiar. Tcharam! Avisem as pessoas, avisem as amigas, avisem aos amigos para estar aqui na semana. Lembrem que é para participar da semana inteira de Café com Terapia, para então poder participar, ser beneficiado com esse sorteio, né? Então vamos lá. Quando eu coloquei assim, eu até falei no Reels que eu fiz agora, eu fiz todo né, como é que eu chamo? Eu chamo de pele disfarçada, né? Não aparece uma ruga, uma pontinha, e não é o que a gente é realmente. É só uma brincadeira que eu fiz e de vez em quando eu gosto de fazer. Mas o que eu coloquei ali, o que eu falei ali no Reels foi isso, né? Será que é realmente necessário fechar ciclos? Então, vamos lá. E até num carrosselzinho de imagens que eu coloquei também ontem à noite, tem um deles em que eu coloco um trecho de um texto do... Ih, me ajuda, o Cris, você deu uma curtida lá. No Caio Fernando Abreu.
um escritor, né? E que faleceu, um moço, acho que se eu não me engano, ele faleceu com AIDS, mas ele tem grandes obras, belíssimas obras escritas. E esse trecho ele diz, eu não gosto de pôr fim em nada, eu gosto de colocar vírgulas, reticências, porque nada fecha de fato. E aí? A gente vai querer colocar reticências, vírgulas, numa relação que é abusiva, que é tóxica? Hein, Caio Fernando? Tcharam! Será que a relação em que nós nos encontramos, ela é saudável para quando a gente percebe que o ciclo fechou, a gente se despedir dela? Mas despedir com reticências? Reticências quer dizer que é possível um retorno, né? Então vamos lá. Ó, a gatinha pedindo para sair. Vamos ver o quanto ela vai insistir. Tava aqui, bonitinha, sentadinha aqui aos meus pés. É que eu tenho que manter a porta fechada por causa do barulho externo da quadra em que eu moro. Bom, então, quando nós falamos em ciclos, nos referimos àqueles processos de vida que começam, se desenvolvem e terminam, né? Ok aí, então? Ok. Então, os ciclos são isso, né? Começou, desenvolveu e terminou. O filho da professora Cristina, com 18 anos, né? Ele já teve o início do ciclo da vida dele, foi a gestação, o nascimento, a fase da infância, da adolescência, e ele agora completa 18 anos. E ela tá gemendo aqui, Maurício. Bom dia, você entende gatas também, né? Então deixa eu abrir aqui para a Guiara, e a Guiara não volta mais. Ela entende que ela não pode voltar mais. Agora não adianta pedir que eu não abro. Mas então, esses ciclos, ele é normal. Lembra que eu falo do espiral, né? O espiral, ele começa de um ponto e ele vai... Um espiral em ascendência. Ele começa de um ponto e ele vai subindo esse espiral, e aí ele para e ele até volta, se realimenta e continua a subir. E ele vai, e vai, e vai, e vai. Assim é a nossa vida. Nós abrimos um ciclo, só que nós precisamos muitas vezes, igual esse ponto da espiral, ou espiral, a espiral, né? Ele vai e ele para em algum momento. Nós precisamos parar em algum momento até para avaliar e reavaliar este ciclo. Aí a gente até volta, olha de novo, revê, revisita, aprende novas coisas para então continuar a subir esse espiral, né? E aí ele vai assim. Já tinham feito essa analogia? É muito interessante, né? Então, eu continuando aqui. A propósito, esse meu texto eu busquei num site muito interessante de psicanálise que eu gosto muito. Anotem aí. Psicanálise clínica. Eles são formidáveis. Inclusive, eu vou fazer o meu curso de psicanálise com eles. Olha só, eu tô só me aprimorando, né? Porque é um caminho sem volta. Não dá para voltar mais, sabe? Esse caminho que eu trilhei de um novo ciclo na vida, ele agora eu não dá para voltar mais. É só, ó, em espiral ascendente. Então eu preciso estudar. Eu já estou fazendo um curso agora e eu vou fazer mais mas esse é de pós-graduação na psicanálise. Então vamos lá. Tá bom? Então, anotaram aí? Psicanálise Clínica é o nome do site. Então, embora na prática nada termine completamente, nada vai terminar completamente. Zerou. Porque se a gente pegar essa fala, né, e colocar dentro da visão sistêmica da constelação familiar, nada se encerra. Não existe ex-marido. Não existe ex-esposa. Não existe ex-patrão, ex-patroa. Não existe ex-filho.
não existe ex-filha, não existe ex-mãe, ex-pai, não existe ex. Estas pessoas e estas situações, elas acontecem na nossa vida com um motivo e com um propósito. Às vezes não foi nada bom aquele emprego que eu tive. Sofri, me senti menosprezada, mas teve a sua importância, até para eu entender que eu não sou tão pequena quanto o emprego me considerava. Ou então me provocou para que eu saísse em busca de maior crescimento. Enfim, não existe ex. Então, quando o texto fala aqui, né, que embora na prática nada termine completamente, mesmo assim é importante fechar ciclos. Quando o processo se esgotou, deu, sabe, você não consegue mais, para então conseguirmos seguir em frente. Muito bom dia, Rejane Cabral, que fala lá de Esteio, Rio Grande do Sul, e o frio, né, Rejane? Renatinha, amada, bom dia, que saudades, né? Então, até o Rio Grande do Sul e Esteio me bateu aqui agora a memória que eu tive. Quando eu conheci Esteio, no Rio Grande do Sul, eu conheci então a minha madrinha em constelação familiar, a Ilma Ferreira, terapeuta, assim como a Rejane também é. E foi num momento de constelação familiar que aconteceu no espaço dela, que chama Novo Olhar, o espaço dela, e o da Rejane Cabral chama Bem Te Vi. Tá lindo o espaço também. E aí, neste espaço que estava acontecendo uma constelação, muitas pessoas, era antes da pandemia, eu pedi para ser constelado, eu pedi para ela, eu me preciso fazer uma constelação e e ela aceitou, e aí nós fizemos a constelação. Qual que era a constelação? Eu estava insegura demais se eu largaria meu movimento com a educação. Eu já estava aposentada e ainda carregando aquele, não era desejo, mas uma ilusão de, congelou um pouquinho a imagem, né? De que eu só conseguiria continuar a viver se eu continuasse na minha profissão, porque a vida inteira eu fui elogiada enquanto educadora, né? Você é elogiado enquanto educador na sua profissão a vida toda, você não vai querer largar o osso, não vai. Só que eu já estava cansada. E o INSS já tinha me dado aposentadoria. E eu estava conhecendo este novo ciclo na minha vida, que seria estudar as constelações familiares. Mas ainda assim, continua congelando aqui a imagem. Bom, o 4G está aqui. Vamos ver lá se a gente consegue continuar assim. E aí, no momento da constelação, estavam presentes o Sérgio Silveira, que é o meu professor de constelação familiar, e a filha dele super grávida, sabe assim, uma moça super grávida, com uma barriga linda, enorme. E ela foi escolhida para representar a nova vida. Quando ela apareceu representando a nova vida e eu vi aquela barriga gigante de linda, falei, cara, é isso. Deu. Fechou. Fechou o ciclo da educação. Agora eu vou seguir o meu novo caminho, a minha nova trajetória. Gente, este é o meu exemplo, né? Cada um de vocês, cada uma de vocês vai ter um exemplo que você está entendendo agora, qual que é o seu momento. Mas é quando a gente sente que de fato esgota, fecha. Você já está cansado ou está cansado, não quer mais aquilo. E aí você diz, deu, não quero mais. Isso quer dizer, no meu caso, no meu exemplo, isso quer dizer que eu
nem quero falar mais em educação, não quero, eu quero esquecer. É impossível, né? Se fez parte de toda a minha trajetória de vida profissional, é impossível esquecer. É impossível deixar. Não tem como deixar isso. E aí, então, é importante a gente ressignificar, então, aquele momento. Isso eu estou falando de profissão. Existem as situações de relacionamento. Relacionamento afetivo. Gente, relacionamento afetivo, quando deu. Por que a gente tem que insistir naquele relacionamento que já fechou o ciclo? Sabe quando você sente que fechou? Eu lembrei agora também que quando eu estava no processo meu de separação do meu casamento, é difícil, né? É difícil dizer não para um casamento com 2 filhos e tudo mais. Porém, eu sentia que já tinha chegado ao fim, mas eu não tinha coragem. E aí eu comecei a fazer um tratamento aqui em Brasília com um senhor, eu acho que ele já até faleceu, um senhor que ele era tarólogo. E ele mostrou assim para mim claramente, né? Olha, Carla, aqui as cartas mostram um final, um fechamento de um ciclo. Pode ser que você feche esse ciclo deste casamento do jeito que ele está, mas que você é com você. Se você vai querer abrir mais um ciclo com a mesma pessoa. E aí fizemos, ele fazia também massagem com os pés. Nossa, foi fantástico. Então foram umas 3 ou 4 sessões de tarô mais a massagem, né? Desbloqueando. Eu ficava deitada de bruços, viu, Kátia? Escuta essa, você que é massagista. Eu ficava deitada de bruços em cima da maca e ele, um senhor baixinho assim, fortinho. Eu falava, cara, esse cara vai pisar em mim e vai me quebrar, né? Nada. Ele subia na maca e apoiado num cajado, vou dizer assim, ele ia pisando nas partes do meu corpo. Eu não sentia que me machucava. E foi muito bom. Então, fechar esse ciclo na minha vida, do meu casamento, teve muita dor. Muita dor. Mas eu sentia, eu percebia que tinha fechado, tinha esgotado. Já não dava mais nem para dormir junto. Né? E foi depois de tudo que acontece com uma separação, né? Depois que tudo aquilo que acontece, ficou bacana. Ficou legal, sabe? Hoje a gente tem uma relação excelente. Naquele momento foi difícil, sim, porque quando a gente se une para um casamento, a gente não quer que termine, a gente quer... Nós não casamos na igreja, tá? Não teve aquelas palavras, né? Não tiveram aquelas palavras de seremos felizes para sempre. Mas os relacionamentos, quando eles acontecem e que a gente sente que fechou, para que insistir na relação? Eu vou continuar mais um pouquinho. Antes da bom dia para Liliane. Sim, prof. Cristina, foi uma delícia. As pisadas daquele homem barrigudinho, idoso, baixinho, sobre as minhas costas. Foi muito libertador. E é longe daqui da onde eu morava. Eu sempre morei aqui no plano piloto. E ele lá em Sobradinho. Então era como se fosse de Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre, é como se fosse de Porto Alegre até Esteio. Mas eu tinha carrinho, né? Então eu ia de carro. A Liliane fala, eita que eu entrei na hora certa. Sempre a hora certa, Liliane. Então, continuando aqui, o que eu trouxe do site, eu vou falar de novo, o site é Psicanálise Clínica. Se você tem, eles têm artigos ótimos, dica para a leitura, tá? Então ele continua no site, eu coloquei com as minhas palavras também, que este processo de fechar ciclos, ele não é fácil. Quem disser para mim que é fácil, é como apertar o botão do interruptor da luz, olha, me ensina, vem me ensinar, porque essa é como instalar um dedo assim, né?
E isso não é tão fácil. E para muitas pessoas. E nós não precisamos ficar nos culpando ou julgando as outras pessoas que não conseguem sair de um relacionamento. Né? Porque aí entra julgamento. E julgar é o nosso exercício, né? Vamos lembrar. O não julgamento é o nosso exercício diário. Porque atrás de cada pessoa daquela que a gente está julgando e apontando o dedo, a gente não sabe, a gente não tem ideia do alinhamento em lealdade ao sistema familiar daquela pessoa. A quem é aquela pessoa que continua naquele relacionamento tóxico? A qual lealdade será que ela está vinculada? A gente não sabe. Então nós não podemos julgar ninguém. É um exercício. A nossa sociedade nasceu julgando, né? É como se o bebezinho nascesse, olhasse assim para aquela médica ou para aquele médico ou para aquela parteira e dissesse: você podia ter feito melhor. A gente nasce assim. Por quê que a gente julga? Porque está no nosso sistema geracional de muitas gerações. Cabe a nós trocarmos a lente dos olhos e parar de julgar e entender e compreender que por trás daquela pessoa existe todo um histórico familiar que ela insiste em repetir padrão. Então vamos. Então aí continua aqui, né, que este tipo de processo aí de fechar ciclo, ele requer muita disposição, muita disponibilidade energética. Estes dias eu atendi uma pessoa que ela me chamou para uma sessão só, eu também faço, né? Caso você queira uma sessão só para ela já fez constelação comigo, já fez a terapia dos 3 encontros e ela, mesmo assim, ela me pediu um encontro. Uma pessoa muito querida, muito disponível para mudança na vida dela. E aí nós entendemos que ela não conseguia se libertar daquele ex-namorado e não conseguia trazer uma nova pessoa para a vida dela, porque ela tinha colocado aliança no dedo dele, aliança energética, presa àquela pessoa. Tinham namorado por 2 anos e meio, estavam separados já desde que a pandemia começou, e aí ela está na espera de que ele venha, porque ele mandou algumas mensagens para ela: calma, paciência comigo que eu estou voltando. Então, e aí ela afugenta todos os atuais pretendentes, né, que a convidam para sair, que a convidam para um café. Ela diz: não, e se o fulano chegar? Entendem? Então, isso requer uma disposição, uma disponibilidade energética nossa de realmente querer olhar para aquilo, para aquele ciclo, olhar para um ciclo e dizer assim: amor, gratidão por todo o aprendizado que você me deu. Amor, gratidão por você ter existido na minha vida por esse período. Mas agora, tchau. Segue o teu caminho e eu sigo o meu. Não é fácil. Não é simples. Não é. Requer disposição, disponibilidade, requer autoconhecimento, meditação, chazinho, né, Rejane? Chazinhos, óleos essenciais, que existem N mil ferramentas para a gente conseguir passar por esse processo. E aí você vai encontrar qual é a ferramenta que você melhor se identifica, né? Bom dia, Dini Miranda. Seja muito bem-vinda. E aí eu continuo aqui, porque é isso, né? Que se fosse simples, o site lá fala que se fosse simples, muitos relacionamentos péssimos eram abandonados com facilidade, né? Facilmente. Ok, não quero mais, está me fazendo mal, então tchau, né? Não é assim, né, gente?
E por que que não é assim? Por que que a gente não consegue simplesmente dar tchau para essa pessoa? Na linha, para quem está chegando agora, para quem está me escutando agora, precisa entender que eu sou consteladora sistêmica familiar e tudo que eu falo aqui nos cafés é neste viés da sistêmica, tá? Rejane, muita paciência consigo mesmo. Sim, muita paciência. Nada de se chicotear, nada. Na paciência consigo. E entender e respirar que esse processo, esse ciclo vai ter um fim. Continuando aqui nas minhas anotações. Pois bem, se um ciclo é uma série de fenômenos que se sucedem numa ordem determinada, abre e fecha parênteses, né? Abre parênteses. Se o ciclo é uma série de fenômenos que se sucedem numa ordem determinada. Fecha aspas. Parênteses não, aspas. Dicionário. Então, se um ciclo é isso, todos nós passamos por ciclos. Não tem diferente, né? Vamos ver lá. Olha o ciclo da Lua. O ano inteiro a Lua está mudando de ciclo. Tem aprendizado melhor e mais bonito do que o da Lua. O nascer do Sol, né? Ele não nasce, né? Ele está rodando em volta da Terra. Mas tudo bem. Sabe? São ciclos. São ciclos que começa meio e fim, início, meio e fim. E como é que a gente vai viver esses ciclos é que é a questão. Essa que é a história, né? Contudo, eu escrevo aqui, né? Contudo, assim que um ciclo começa, necessariamente ele deve chegar ao final. Necessariamente. Todo ciclo que começa, ele precisa chegar ao final. Mas aí agora eu pego lá a carona no tarólogo, né, que me atendeu há 20 anos. Carla, eu vejo aqui o final do ciclo do seu casamento, mas é uma interpretação. Pode ser que você queira abrir um novo ciclo com a mesma pessoa. Rasgar o contrato. Às vezes a gente precisa rasgar aquele contrato. Não está dando mais certo aquele contrato. Aí a gente vai e faz um novo contrato com a mesma pessoa. Se ambas as partes quiserem, né? Se os dois lados quiserem, num acordo, aí faz um novo contrato. E também, gente, às vezes, muitas das vezes, a gente entra num processo de autoconhecimento, etc., mas a outra pessoa não tá nessa mesma vibe, né? Mas aí você tá tão bem que você acaba conseguindo reverberar para essa outra pessoa também, né? Principalmente se for o seu parceiro ou a sua parceira de relacionamento afetivo. É conversável, isso sim, Liliane, muito conversável, completamente. Qualquer relacionamento ele é conversável, mas vai depender do quanto nós estamos disponíveis. Disponíveis é disponibilidade energética mesmo que eu estou falando, tá bom? Continuando então, mas nem todos os acontecimentos da vida têm um final óbvio. O que é óbvio para a pessoa, para quem está de fora, uma irmã, uma amiga, ou um irmão, um amigo, um pai, uma mãe, de olhar e ver aquele relacionamento tóxico e fala, gente, por que que não termina? Vai continuar nesse sofrimento? O que é óbvio para quem está de fora, não é o mesmo para quem está dentro da relação, para quem está dentro do relacionamento. Não é simples, não é fácil. E porque, às vezes, muitas vezes, nem nós queremos que tenha um final. Às vezes você não quer que tenha um final. Às vezes o seu relacionamento não quer esse final. E por que será? Porque tem coisa boa ali.
Ou então porque estar nessa condição do sofrimento dentro de um relacionamento traz de alguma forma uma zona de conforto. E se eu estou bem nessa zona de conforto, ai, Carla, já são 40 anos de relacionamento, como é que eu saio dessa? É tão pessoal, não pergunte para mim, não pergunte para ninguém, pergunte para si e para o seu relacionamento. E aí? Como é que nós podemos ficar? Muitas vezes a pessoa está em lealdade. Lá vem a Carla com papo de lealdade novo, né? Mas em lealdade inconsciente por um amor cego a alguém da família. Recentemente eu fiz uma constelação, eu não, né? A pessoa que faz. Eu só medio. Mas apareceu no campo da pessoa uma lealdade dela com a bisavó. Acho que eu falei sobre isso na segunda-feira. Com a bisavó dela. E ela disse, mas eu nem conhecia minha bisavó, como é que eu posso estar em lealdade? Essa é a fenomenologia da constelação familiar. Este é o fenômeno da constelação familiar. A nossa memória inconsciente, a nossa lealdade inconsciente, que a gente precisa ter a humildade de aceitar e acreditar que quando uma constelação é aberta, tá ali, o campo tá assim, ó, aberto, feito flor, mostrando pra gente. E olha que a minha constelação que eu faço, ela é oculta. Quem coloca os representantes não sabe quem é cada representante. Mas, né, então a pessoa, ela ficou difícil para ela aceitar isso, né? De que por ela estar em lealdade com esta avó, que perdeu 3 filhos adultos em acidentes ou doenças, enfim, ela também estava em lealdade a esta dor da bisavó que se liga na mãe, na avó, que se liga na mãe e que se liga nela. E aí as angústias vêm, né? As angústias vêm. E aí inconscientemente a pessoa olha para aquilo sem consciência de que está olhando e diz assim, se eles 3 adultos não puderam seguir a vida, como é que eu vou seguir? Porque esse inconsciente está na mãe dela também. E que estava na avó. Que a avó, que é irmã desses 3 outros. Estão entendendo? Então, com muito respeito e com muito carinho, a gente precisa falar sobre isso. Eu menciono aqui com respeito e com carinho para dar exemplos da nossa lealdade inconsciente. E aí, muitas vezes, a gente se mantém no relacionamento tóxico ou num relacionamento que já esgotou, que já fechou aquele ciclo, porque sozinha eu não vou dar conta de segurar essa muleta, sabe? A muleta da vítima, a muleta de relacionamentos que não tem que dar certo. O que vocês acham? É debate, contem pra mim. A Rô já escreveu umas coisas aqui, eu quero ler. Aqui tudo que eu escrevi aqui eu já coloquei. Que sendo assim, cada um dos dois, das 2 pessoas no relacionamento, lutam para manter um status quo. Quer dizer, manter o estado das coisas como elas são, como elas estão. Porque deixar como está mantém a pessoa nesta zona de conforto. E há que você ter coragem, e há que você ter força. Você dá conta de continuar neste relacionamento que é abusivo, que te bota para baixo, que te deixa mal, que te deixa ruim, você dá conta? Vai na fé. Quem sou eu aqui para dizer e para apontar o dedo contra qualquer pessoa? De forma nenhuma. Nós estamos, cada um de nós, em lealdade a memórias de dor. E nós mantemos essa lealdade para tentar com que esta memória de antepassados, e às vezes é da nossa mãe e do nosso pai, ela continue viva. Só que o que eles estão querendo, na verdade, não é isso.
é que a gente consiga dar um passo melhor, honrando eles, partindo para um relacionamento melhor. E isso eu estou falando hoje, focando em relacionamento afetivo, mas também nos relacionamentos de trabalho. A gente não precisa ter um patrão ou uma patroa ou uma parceria de sociedade que nos coloque para baixo. As parcerias são para agregar, não para nos afundar. Tá bom? Gratidão para você que ficou aqui até agora. E eu vou ler os comentários e debater os comentários. O primeiro é o da rua, né? Vamos lá. A Rosinha fala: tenho aprendido muito com esse novo relacionamento. E com você, Carla. Que ótimo, Rô. Que legal, né? Esse novo relacionamento que chegou para você tá tão bonito. Que coisa boa. E quando nesse texto ele fala assim, todo ciclo que começa, ele precisa ter um fim, não é que a gente precisa se separar da pessoa, mas aquele contrato pode ser que no momento ele não seja tão bom. Opa, hora de sentar, olhar nos olhos e conversar. Mas enquanto ele estiver bom, segue feliz, segue honrando a ancestralidade que não conseguiu tanta felicidade assim, né? Parabéns, Rosinha. E a Rô continua: a gente se acostuma com um pouco e com isso o tempo vai passando. Exatamente. Ah, deixa assim. Ah, é assim mesmo, né? Fazer o quê? Ué, partir para a vida. Partir para a vida. Sem a pessoa. Ai, mas eu tenho uma pena que ele vai ficar sozinho e ele gosta de mim e ele vai sofrer. Mas esse é o destino dele ou dela, né? O teu destino você tem que sentir aqui no chakra cardíaco. Não me deixem esquecer de falar, ó, essa mandala que eu ganhei ontem, tá? Vamos lá. A Rô Santos manda 2 coraçõezinhos. Tia Azevedo chegou, bem-vinda. A prof. Cristina fala: a melhor forma de buscar esse equilíbrio é se perguntar para que continuar. Yes! Para que eu vou continuar? Para o que, né, Cris? Para o que eu vou continuar com esse relacionamento? E até perguntar para o relacionamento: meu bem, a gente tem que continuar juntos. Vai ser dolorido, vai. Eu digo até do meu primeiro marido, né? Não, ele não foi o primeiro, não. Na constelação familiar eu aprendi que ele foi o meu segundo marido. O meu segundo marido, então, né? Ele foi dolorido demais, demais. Eu chorei rios de lágrimas quando eu o vi indo embora com a mala fechadinha. Mas depois de um ano, a gente entendeu que foi o melhor para os dois. Foi o melhor. E equilíbrio, né, Prof. Cris? Equilíbrio não existe, né? A balança ela precisa desse descompasso para uma hora um dá, outra hora é o outro que dá, para poder ter dinamismo, né? A Cris continua assim: é difícil a gente lidar com a culpa. Nossa, até me arrepiou. Como é difícil. De achar que temos que dar conta da dor do outro. Exatamente, Cris. A gente tem que dar conta da nossa dor. A culpa que o outro sente dor porque eu terminei com o relacionamento não é problema meu. Nesse ponto eu vou lá e critico. Talvez seja uma... Como é que diz a palavra? Talvez seja uma arrogância. Mas o Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, que é lindo, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, eu não gosto daquela frase: tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. Caramba! Caramba! Que coisa pesada, né? Então eu cativei a professora Cris, né? Ela gosta de mim, eu gosto dela. Agora a professora Cris é eternamente responsável por mim.
Não. Eu tenho meu destino, eu tenho as minhas escolhas. E o meu destino está dentro das minhas escolhas. Ela tem o destino dela e as escolhas dela. O destino dela está dentro das escolhas dela. Eu me sentir eternamente responsável por aquele que eu cativo. Eu nunca gostei muito disso. Eu era muito jovem, eu lia com ingenuidade, mas à medida que a gente vai amadurecendo emocionalmente, né? A gente vai vendo que não é bem assim. E aí, quando eu fui fazer o curso de filosofia, de licenciatura em filosofia, nossa, aí a consciência amplia mais, né? E aí depois fazendo o curso de constelação familiar, me tornando terapeuta sistêmica, aí a consciência amplia mais ainda. E não, nós não temos que ter este peso, né, Rejane? É pesada. Nós não temos que ter esse peso que o Saint-Exupéry e que, de repente, tem uma outra interpretação. Quando ele escreveu, não sei, ele não está aqui na minha frente para conversar com ele, eu não sei nem se ele já faleceu. Mas sabe, eu vejo nisso aí um peso muito grande de uma culpa judaico-cristã, né? De que eu tenho que me responsabilizar por todos. Eu tenho lá assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho isso demais. Né? Eu preciso sempre, a máscara é aqui primeiro. Para quem está chegando agora e que não conhece essa minha expressão, que não é minha, né? Eu ouvi isso em algum lugar e eu uso muito. A máscara no avião, quando o avião dá problema, quando ela cai, é aqui, em mim primeiro. Quando eu estou bem, aí eu vou socorrer as crianças e os mais velhos. Então, se sou eu que preciso, eu tenho que cuidar do meu destino. Aquela pessoa, se ela escolheu aquele destino para ela, o que eu vou fazer? É o destino que ela escolheu. Se ela vem e me pede uma ajuda, a gente pode. Olha, se eu tiver disponibilidade para ajudar, é claro que eu vou ajudar. Óbvio, se eu tiver disponibilidade. Mas se eu não tiver, não dá para eu ajudar. Se eu estou no momento de que eu preciso da ajuda, como é que eu vou ajudar o outro? Isso a sala até começa a esvaziar quando eu começo a colocar essas minhas visões, né? A minha visão sobre essas coisas que elas entram num senso comum da culpa. Que eu peguei o gancho da fala da Prof. Cris, né? A gente a gente entra no senso comum da culpa. E é claro que porque estão me vendo aqui uns pensamentos de ações sociais, né? Ação social é outra coisa. E que também não tem que ter culpa. Ação social é outra coisa. Ação social nós podemos continuar a fazer sim as ações sociais. São muito legais, são muito importantes. Mas dali a você se sentir culpada por aquela ação social, não. Acabou que fugiu um pouquinho do fechar ciclo, né? Mas é porque é isso. Porque a professora Cris trouxe, eu me sentir culpada porque vou terminar um ciclo, vou fechar um relacionamento. Não. A culpa, ela é danosa, ela nos adoece. Tá bom, então? Mais algum comentário? Eu amo os comentários, é debate. Contem pra mim o que vocês acham disso. Vocês acham que se eu estou num relacionamento e se esse relacionamento ele já dura 20 anos, 30 anos, mas eu não consigo me desfazer dele porque eu tenho filhos ou porque senão essa pessoa vai adoecer? Tem sempre uma vaga para você na minha agenda. Pode clicar na bio, você tem várias maneiras de falar comigo, de entrar em contato comigo. Vamos conversar também um pouquinho no particular. Às vezes você não consegue escrever aqui o que você pensa, né? Mas me chama lá no privado.
dentro do meu tempo, eu consigo ter uma conversa com muito respeito e com muito carinho. A professora Cristina continua. Nunca havia pensado na frase do Pequeno Príncipe desta forma. É, prof, eu sei. Nem a torcida do Flamengo. Porque a gente é natural, é tão natural a gente, né? Eu também de vez em quando me pego assim flagrada num pensamento de senso comum e aí eu começo a pensar sobre aquela dita frase, né? E mas é porque vou falar o que eu já falei, acho que no café de segunda-feira. A nossa base religiosa em função da colonização portuguesa, europeia, né, professora Cristina? Ora, pois, eles nos trouxeram, porque era assim, né? Nos trouxeram e implementaram aqui a religião católica. E a religião católica cristã, ela, e a gente sabe, né, para quem faltou essa aula da história, vai lá na página do professor Rondinelli, Edna Rondinelli, em que ele todo dia está trazendo alguma coisa para gente. Existe na nossa, aqui na nossa memória ancestral, essa questão da culpa, do pecado, né? Então precisava colocar isso nas pessoas porque estava tudo muito solto, muito bagunçado, e a igreja vem e nos coloniza com esta religião, cheia de culpa, cheia de pecado. Você tinha culpa até em pensar. Não podia nem pensar, porque Deus está vigiando o teu pensamento. Então é natural que quando vem uma história dessa do Pequeno Príncipe, tão lindinha, tão significativa, a gente acessa a culpa. Só que a gente não se dá conta de que está acessando a culpa. Eu vou anotar aqui uma coisa. Novela Vida da Gente. Porque eu vou esquecer e eu quero ler o comentário da querida Liliane. Liliane Fogaça. Ela diz assim: acredito que mesmo que sobrasse só um dia de vida, temos que ser transparentes e não egoístas como parceiros. Dizer não também é um ato de amor a si e ao outro. É isso aí. É isso aí. Eu também acho. Eu não sei o que as outras pessoas acham, mas eu concordo com esse raciocínio. Dizer não para outra pessoa muitas vezes é um ato de amor por si e ao outro. Faz um post, Liliane, com essa frase. Ficou muito boa. Faz um post e coloca lá abaixo do meu, quando eu editar essa live. É isso, né? Um ato de amor também. E às vezes dói. Oi, gente, não dói dar à luz? Oh, dói pra caramba. Os meus foram normais, parto normal. Mas a gente esquece logo depois, quando vê a carinha daquele bebê mais lindo. Ou mesmo se foi cesariana, tem um incômodo do pós-parto, da cesárea, né? Cecília Meirelles traz pra gente a poesia, né? Ou você calça a luva ou você coloca o anel. Em toda escolha vai ter que ter uma renúncia e aprendizado. Grata, Liliane. A Rejane fala, é verdade, culpa até de pensar, isso aí. Rejane Cabral fala, Carla, essa live melhor impossível, muita gratidão, querida, amada, então divulga. Hoje a internet aqui tá trancando. Então tá bom, minhas amoras, vamos para as panelas, hoje eu vou fazer uma moqueca de peixe. Tá bom? Quem sabe eu filme e mostro pra todo mundo, tá? Beijo gigante, minhas amorinhas e meus amores. Sexta-feira tem então dia de tirar dúvidas aqui com a Consteladora. Divulguem para mais pessoas. Beijo gigante, amei os corações. Tchau, tchau, Kátia. Sim, Liliane, moqueca de peixe tilápia com leite de coco, dendê. Ai, ai, ai. Hoje tem filho almoçando aqui. Beijos também. Tchau, tchau.
Oi, vem, Cris. Vem, pega um voo, vem almoçar aqui. Vem, Liliane, vem almoçar aqui comigo. Tem bastante peixe. Já pensou? Ia adorar, batendo aqui na porta. Carla, viemos comer peixe.